Eu quero convidá-los, por favor, meus irmãos, a abrirem as suas Bíblias num livro do Antigo Testamento, não muito lido, não muito mencionado por nós cristãos, eu diria infelizmente, mas que é igualmente importante como todos os demais livros, visto que é parte integrante da palavra de Deus. Estou me referindo ao livro do profeta menor chamado Joel. Livro de Joel, capítulo 2 e versículos 12 a 17. Nós vamos meditar hoje sobre um texto bíblico que fala sobre um contexto calamitoso, catastrófico, um tanto quanto complicado, e, obviamente, devidas às suas, guardadas as devidas proporções, nós, no Brasil também, passamos por momentos muito difíceis, muito turbulentos, sobretudo no âmbito político, como é conhecimento de todos nós. É óbvio que o contexto de Joel era um, e o nosso contexto é totalmente outro. Mas eu penso que a palavra de Deus, apesar de estar situada no tempo e no espaço, em outro sentido, ela é atemporal nos ensinos, nos desdobramentos, nas aplicações daquilo que ela pode falar ao nosso coração. E eu penso que esse texto traga algumas informações importantes. A partir do contexto do profeta Joel, nós podemos refletir acerca de algumas verdades que dizem respeito à minha e à sua vida nos dias atuais. Então, Joel capítulo 2, versículos 12 a 17. Diz assim o texto bíblico: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim, vocês poderão trazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Amém. Somente até aqui. Então vamos agora pedir para que Deus nos abençoe, para que Ele use esse texto bíblico para falar ao nosso entendimento, ao nosso coração, aos nossos pensamentos, aos nossos anseios e necessidades acima de tudo. Deus nos conhece melhor do que a nós mesmos e, portanto, Ele tem certamente uma palavra abençoada, abençoadora, transformadora a nos trazer. Eu creio nisso na noite de hoje. Amém? Pai, nós queremos bendizer, exaltar e glorificar o Seu nome. Queremos entrar na sua presença, Senhor, suplicando a tua bênção, a sua direção em todas as coisas, em todo este culto, como cremos que o Senhor tem feito desde o momento em que nós pisamos aqui na sua casa, desde o momento em que participamos desta aula abençoada na Escola Bíblica Dominical, quando também cantamos louvores a Ti, quando oramos inicialmente, lemos um texto nesse culto, além de todos os demais elementos e etapas que comporão este culto, nós sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor é um Deus gracioso, misericordioso, um Deus longânimo, e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha a falar ao nosso ser, ao nosso coração, através desse texto. Senhor, sabemos que é um texto antigo, sim, mas não é um texto ultrapassado e nem tampouco obsoleto. É a sua palavra que, apesar de ter sido escrita num contexto específico, para um povo específico e com condições específicas, sabemos que em outro sentido ela também fala ao nosso coração em termos atemporais. E é por isso que nós suplicamos
que o Senhor venha falar, Senhor, a cada um de nós na noite de hoje. Nós precisamos, nós necessitamos ouvir, Senhor, de ouvir a sua voz. Por isso, fale conosco, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, crendo que o Senhor haverá de fazê-lo em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém? Glórias a Deus pela sua vida. Por favor, pode tomar assento. Meus irmãos, eu quero falar na noite de hoje sobre o tema o Deus que deseja o arrependimento do seu povo. O Deus que deseja o arrependimento do seu povo será o tema da nossa reflexão na noite de hoje. A fé cristã é uma fé que é permeada por uma série de temas importantes. Existem muitos temas, assuntos e conceitos que são muito relevantes para a fé cristã, tais como, por exemplo, a própria conversão, a fé, a glorificação, a justificação, o novo nascimento, o reino de Deus, a salvação, entre tantos e tantos e tantos outros temas. E dentre todos esses temas, há um tema em específico que curiosamente, apesar de ser extremamente relevante para a fé cristã, infelizmente eu diria que ele tem estado um tanto quanto ausente de muitos púlpitos, que é o tema, e eu sei que você já está curioso para saber, é o tema do arrependimento. Então, se existe uma palavra que tem se tornado impopular no vocabulário cristão, essa palavra, sem dúvida alguma, é a palavra arrependimento. E quando eu falo sobre isso, eu tenho a impressão de que o termo arrependimento, ele tem sido considerado um termo antiquado, cafona e retrógrado para muitos cristãos. Aliás, me parece que muitos cristãos, eles são mais receptivos e simpáticos a pregações sobre avivamento, sobre a bênção, sobre o Espírito Santo, sobre o poder de Deus e sobre a vitória financeira, por exemplo, do que sobre o arrependimento. Não sei porquê, mas tenho esse desconfiômetro. Mas o arrependimento é um tema central para a fé cristã e por isso nós devemos falar sobre ele, não devemos nos furtar de falar sobre o tema, sobre o assunto bíblico, aliás, um dos temas mais importantes da vida cristã, que é o arrependimento. E já que mencionamos o arrependimento, a propósito, o que é arrependimento? Uma definição que eu gosto, que julgo ser muito simples, mas muito bíblica ao mesmo tempo, é a seguinte: o arrependimento é o abandono de determinada prática devido à convicção de que tal prática desagradou a Deus. Vou repetir. O arrependimento é o abandono de determinada prática devido à convicção de que tal prática, seja ela qual for, desagradou a Deus. Isto significa dizer que quando há verdadeiro arrependimento, então o adúltero, ele abandona a prática do adultério. O fofoqueiro, ele abandona a prática da fofoca. O idólatra abandona a prática da idolatria. O invejoso abandona a prática da inveja. O ladrão abandona a prática do roubo. O pornógrafo abandona a prática da pornografia. Enfim, o pecador abandona a prática de determinado pecado. Isto em si, biblicamente falando em termos bíblicos, é o que nós poderíamos dizer de forma muito clara e objetiva, é o que a Bíblia chama de arrependimento, ou pelo menos o verdadeiro e genuíno arrependimento. Mas antes de falarmos um pouco mais sobre o arrependimento, nós devemos fazer uma pausa para falarmos sobre o contexto em que viveu o profeta Joel. Primeiramente, vamos contextualizar aqui a nossa mensagem para depois, aí sim, extrairmos lições importantes e relevantes para a nossa vida. Bem, nós não sabemos dizer ao certo em que época Joel viveu. É possível que Joel ele tenha vivido ou durante o 9º século antes de Cristo,
ou ainda, segundo outros estudiosos, entre o 7º e 6º séculos antes de Cristo, ali bem próximo ou no contexto do cativeiro babilônico. Mas existem ainda outros estudiosos que vão situar Joel ali no período interbíblico, entre o período do 4º e 3º séculos antes de Cristo. Teoria esta, hipótese esta, que eu acho mais difícil de ser validada, mas que existem estudiosos do texto de Joel que vão caminhar para essa direção. Seja como for, meus irmãos, nós sabemos que Joel, ele profetizou para o reino do sul, para o reino de Judá, durante uma terrível praga de gafanhotos que invadiu e destruiu todas as plantações de Judá, causando assim, como nós já podemos esperar, uma profunda carestia, uma profunda escassez de alimentos naquela época. E essa praga, como seria de esperar, ela trouxe profundos danos, especialmente a fome, a insegurança e o medo aos habitantes de Judá. Aliás, você encontrará informações sobre essa praga, sobre isso que eu estou dizendo, no próprio texto de Joel. Se você apenas talvez virar uma página ou no contexto anterior, em Joel, no capítulo 1 e versículos 4 a 20, aí você terá maiores detalhes sobre esta praga. Então, é diante de uma calamidade de proporções gigantescas como esta, de uma praga de gafanhotos, dentre tantos outros insetos, que Joel escreve a sua profecia. E é importante, meus irmãos, dizermos aqui que no Antigo Testamento, as pragas eram vistas, via de regra, pragas de gafanhotos, de insetos, de uma forma geral, elas eram vistas de forma geral como resultado do divino juízo, do divino julgamento contra os pecados de uma determinada nação. Pode depois, se você desejar, fazer um estudo sobre as palavras peste, pestes, praga, pragas. Via de regra, você verificará, aliás, quando falamos de pragas, já nos lembramos automaticamente das 10 pragas do Egito, que são o quê? Juízos que Deus envia contra o Egito, a fim de punir os supostos deuses adorados por eles, bem como o ímpio, o faraó e os ímpios egípcios naquele contexto. Então, as pragas de gafanhotos, de insetos, pestes, de uma forma geral na Bíblia, são vistas como envios de Deus a fim de punir uma nação ímpia, um povo ímpio, pessoas que estão agindo de uma forma contrária à vontade de Deus, sendo este povo Judá ou não, Israel ou não, incluindo o povo de Deus, como acabamos de ler, experimenta isso na sua vida. Portanto, embora Deus, nesse contexto, ele já esteja punindo Judá por causa dos seus pecados, ele espera, contudo, Deus espera, contudo, que os judeus se arrependam dos seus pecados e se voltem para ele. É como se Deus dissesse: enquanto vocês, judeus, estão vivos, mesmo durante uma terrível praga como esta de gafanhotos, ainda há tempo para se arrepender e para se voltar para mim. Enquanto estamos vivos, meus irmãos, ainda podemos nos arrepender. E esta é uma das grandes lições ensinadas por Joel ao longo do seu livro. Enquanto estamos vivos, enquanto temos saúde física, mental sobretudo, ainda há tempo de nos arrependermos dos nossos pecados e de nos voltarmos para a presença gloriosa, majestosa, única e singular do Senhor nosso Deus. Esse tema é muito importante. Essa é uma das grandes e importantíssimas lições desse profeta chamado menor, denominado Joel. Bem, mas tendo dito isso, me permita então compartilhar com vocês 7 verdades sobre o arrependimento que nós podemos extrair aqui de Joel capítulo 2, versículos 12 a 17. Joel vai nos ensinar pelo menos 7 importantes verdades, importantes lições sobre o arrependimento, evidentemente, a partir do texto bíblico que nós lemos. A primeira verdade que eu descubro nesse texto é que o arrependimento é o ato de voltar-se para Deus. O arrependimento, na definição de Joel, no texto que lemos, é o ato de voltar-se para Deus.
Eu encontro isso em Joel capítulo 2, versículo 12, parte A, que diz: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim. Olha que texto lindo. Voltem-se para mim. O arrependimento, meus irmãos, não é a volta para uma denominação, para uma ideia, para uma religião, para uma teologia, ou uma volta, um retorno para dentro de nós mesmos, como, por exemplo, frequentemente ensinam algumas religiões orientais. Olha, a solução para os seus problemas está dentro de você mesmo. Meu Deus do céu, se olhar para dentro de mim, eu sento e choro. Porque o que eu conheço que há dentro de mim, nos porões e recônditos da minha vida, são pecados e mais pecados e mais pecados e mais pecados. Então, se eu procurar para a solução dentro de mim, a não ser que esta solução se chame Espírito Santo que habita dentro de mim, aí tudo bem, aí, à exceção desta circunstância e deste caso, eu estou irremediavelmente perdido. Mas, mais uma vez, a solução no contexto, não envolve voltarmos para nós mesmos, mas envolve nós nos voltarmos para Deus. O arrependimento é a volta para uma pessoa. O arrependimento, meus irmãos, na linguagem de Joel, era uma volta para uma pessoa que se chama Deus. Deus mesmo, percebamos no texto, é quem nos chama por intermédio do seu profeta Joel para nos voltarmos para Ele. E eu faria uma pergunta muito simples, muito óbvia, muito básica, mas importante. E por que Deus faz isso? Porque Deus nos ordena que voltemos para Ele. Porque somente Deus é quem pode perdoar os nossos pecados, transformar a nossa vida e mudar toda a nossa história. Não há remédio, não há solução, não há paliativo, não há o que quer que seja de verdadeira resposta para as nossas inquietações, problemas e, sobretudo, para os nossos pecados, que não se encontre somente em Deus. Deus é a solução única para os nossos pecados. Somente nele nós encontraremos verdadeiro descanso e socorro e refúgio para a nossa alma. Somente em Deus. Por isso que Deus diz para Judá: voltem-se para mim. O arrependimento, em primeiro lugar, é o ato de voltar-se para Deus. Voltar-se para Deus. Em segundo lugar, uma segunda verdade que eu também descubro na continuidade de Joel, dentro do trecho bíblico que lemos, é que o arrependimento é o ato de voltar-se para Deus de forma holística, de forma integral, de forma completa. Vejamos o que diz a continuidade do texto na parte B, Joel 2:12, parte B. Então o texto diz: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim. Mas o próprio Deus diz como deve ser essa volta. Ele diz: de todo o coração. Primeiro devemos nos voltar para Deus, porque só Ele pode solucionar o grande problema que todos nós temos, sem exceção, que se chama pecado. Mas como deve se dar essa volta? Deve ser integral, de todo o coração. Aqui, como nós acabamos de mencionar, Deus nos diz como devemos voltar para Ele. E essa volta deve se dar de todo o coração. O que significa que nós devemos nos voltar para Deus completamente, incondicionalmente, sem reservas e sem restrições. Nós não podemos, meus irmãos, nos voltar para Deus apenas com os nossos sentimentos. Nós também temos que nos voltar para Ele com o nosso cérebro, com o nosso intelecto, com a nossa razão. Nós não podemos nos voltar para Deus somente com os nossos dízimos e ofertas. Nós também devemos nos voltar para Ele com a nossa vida, não apenas com o nosso dinheiro. Nós não podemos nos voltar para Deus apenas aos domingos. Nós também temos que nos voltar para Ele de segunda a sábado, ou por que não dizer de segunda a segunda. Nós não podemos nos voltar para Deus apenas com as crenças corretas, com as doutrinas corretas ou com a fé correta. Nós também temos que nos voltar para Deus com as práticas corretas, com atitudes corretas. Assim como não existe meia grávida, também não existe meio arrependimento. Ou a mulher está grávida ou não está. Da mesma forma, ou o crente está arrependido ou não está.
Não existe meio termo aqui. Portanto, que nos voltemos para Deus de todo o nosso coração. Eu disse em outras circunstâncias que se existe um dízimo que Deus detesta, que Deus abomina, que Deus não quer de jeito nenhum, é o dízimo da nossa vida. Amém? Deus não quer apenas 10% do Carlos, Ele quer 100% do Carlos. Deus não quer apenas 10% de você, Ele quer 100% da sua vida. E não estou falando aqui, por favor, de dinheiro. Estou falando que Ele quer os seus sentimentos, as suas emoções, o seu intelecto, a sua saúde, sabe, tudo aquilo que você tem e o seu casamento, a sua família, a sua agenda, as suas aspirações. Ele quer a mim e a você integralmente, totalmente. Ele quer que todos nós sejamos dele. Nem 0,0001% pode ficar para o diabo, para o mundo ou para quem quer que seja. 100% de nós, do que temos e somos, deve ser entregue nas mãos de Deus, que é o nosso Criador, o nosso Senhor, e que portanto detém todos os direitos sobre a minha e sobre a sua vida. Somos dele, somos totalmente dele. Então o arrependimento é o ato de voltar-se para Deus de forma holística. Não adianta Deus ter uma parte da sua vida, mas não ter todo o restante. Às vezes damos a Deus a nossa vida, mas deixamos o nosso casamento de lado. Às vezes damos a Ele as nossas finanças, mas na verdade não damos a Ele, não entregamos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a nossa agenda, os nossos compromissos. Ou o Senhor é Senhor de 100% da nossa vida, ou Ele não pode ser Senhor de nada. Não existe meio termo. Então devemos nos voltar para o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso coração. Isso nos faz pensar numa terceira verdade entregue também aqui, apresentada também nesse texto por Joel. E a terceira verdade que eu percebo no texto é a seguinte: o arrependimento é o ato de voltar-se para Deus com contrição. A ideia de contrição, de arrependimento, aquela tristeza por causa do pecado. Então, arrependimento não é só voltarmos as nossas atenções e vidas para Deus, mas é nos voltarmos de forma holística, plena, e nos voltarmos também de forma contrita, com tristeza, com pesar, por causa dos nossos pecados. Veja o que diz Joel capítulo 2, versículo 12 ainda, parte C, o finalzinho do versículo 12. Como esta volta deve se dar, essa volta a Deus? Com jejum, lamento e pranto. Algumas traduções vão trazer aí tristeza, algo do gênero, está tudo dentro aqui da acepção do termo. Com jejum, lamento e pranto. Agora, meus irmãos, Joel, ele chama a nossa atenção para 3 elementos que normalmente acompanhavam o arrependimento na sua época, seja ela o 9º século, 7º, 6º séculos, o 4º ou 3º século antes de Cristo, não importa, mas na época dele existiam 3 elementos fundamentais, que eram, como ele descreve, o jejum, o lamento e o pranto. No Antigo Testamento, o jejum ele era praticado em diversos momentos da vida individual ou nacional de Judá e de Israel. Sobretudo, isso era visto em 3 momentos específicos que eu vou aqui citar para vocês. Então, o jejum era praticado, por exemplo, em momentos de crise nacional. Em segundo lugar, em momentos de importantes decisões espirituais. E em terceiro e último lugar, também em períodos de grande aflição. A julgar pelo texto e contexto do livro de Joel, essas 3 razões estão presentes aqui, não só no texto, mas também no livro. Então, eles experimentavam uma crise nacional, porque as pragas ali de gafanhotos invadiram todas as lavouras, destruíram tudo que eles tinham para comer. Isso trouxe grande aflição sobre a vida deles, e esta praga, por sua vez, foi resultado do grande pecado que Judá estava continuamente vivendo diante de Deus, diante de Yahvé.
Então eles estavam experimentando problemas sociais, problemas espirituais, problemas econômicos, por que não dizer, e assim por diante. Agora, já o lamento e o pranto são manifestações externas de um quebrantamento espiritual interno. O quebrantamento espiritual, a contrição interna que nós temos, nós podemos manifestá-la de várias formas. E uma das formas mais comuns, em termos bíblicos, se dá por meio do lamento e do pranto. E aqui, meus irmãos, esses dois últimos termos, lamento e pranto, chamam a minha atenção para uma deficiência que eu diria que tenho percebido, tenho notado muitas vezes no nosso meio cristão, em termos gerais, é claro. Eu tenho percebido uma certa falta de lamento e de choro por causa dos nossos próprios pecados. Às vezes, nós choramos facilmente diante de um filme, ou diante de uma triste notícia, ou, por exemplo, diante do estado caótico em que se encontra politicamente o nosso país, mas ao mesmo tempo, curiosamente, nós permanecemos com os nossos olhos enxutos, secos, ressequidos, diante dos nossos pecados e também diante da nossa condição pecaminosa diante de Deus. Nos emocionamos quando vemos no Instagram, nas redes sociais, filminhos lá sobre cachorrinhos fofinhos, sobre animais. Eu não tenho nada contra eles, eu amo animais. Nos sentimos sofridos e sofríveis diante de tantas situações, mas permanecemos com os nossos olhos absolutamente enxutos diante da tragédia que é o nosso próprio pecado e a nossa própria condição miserável espiritual diante de Deus. E aqui eu diria e pediria e oraria juntamente com vocês, pedindo para que Deus nos ajude a chorarmos mais pelos nossos pecados, pelo nosso coração maldoso e pelo nosso distanciamento de Deus, muitas vezes pelas nossas práticas, obras, pensamentos e vida que nós levamos. Meus irmãos, que Deus nos ajude e nos dê ousadia e coragem para chorarmos por nós mesmos. Por nós mesmos. Passamos por uma situação não só política, delicada, mas eu diria talvez espiritualmente delicada, como eu disse. Já não se prega mais em muitos púlpitos sobre arrependimento, né? Não se prega mais sobre o peso e a importância do pecado, sobre o fato de que mesmo sendo cristãos, podemos muitas vezes, devido ao tipo de vida que levarmos, eventualmente estarmos distantes de Deus. Podemos estar próximos daquilo que o simboliza, que é a igreja, que é o culto, que é o templo, mas com as nossas atitudes podemos estar a quilômetros de distância dele. Que Deus tenha misericórdia de nós, de mim, de você, de nosso casamento, de nossas famílias, para que nós nos arrependamos dos nossos pecados e clamemos a Deus para que Ele nos desperte, nos avive, nos perdoe, nos transforme, nos abençoe, para que Ele nos visite com o seu Santo Espírito e transforme a nossa vida, a fim de que sejamos de fato pessoas agradáveis aos olhos dEle. Isso irá nos encaminhar para uma quarta verdade que também nós aprendemos aqui no texto, outra verdade igualmente importante, que é a seguinte. Eu também aprendo, meus irmãos, em quarto lugar, a quarta verdade, que é a seguinte: o arrependimento é o ato de voltar-se para Deus de forma interna. Esta verdade já foi, de alguma forma, tocada no ponto anterior, no terceiro ponto. Mas agora nós vamos vê-la de uma outra forma, por meio daquilo que o próprio Joel nos dá de exemplo, seguindo o pensamento do autor bíblico. Então, a quarta verdade que eu aprendo nesse texto sobre o arrependimento é que o arrependimento é o ato de voltar-se para Deus de forma interna. Veja o que Joel diz em Joel capítulo 2, versículo 13, parte A, como deve se dar essa volta. Olha só, Deus diz o seguinte por meio do profeta, é uma ordem: rasguem o coração e não as vestes. Rasguem o coração e não as vestes. Na época de Joel, assim como nos dias atuais, na época em que você e eu vivemos,
O judaísmo, meus irmãos, já era uma religião conhecida por seus diversos rituais e gestos simbólicos. Rituais e gestos estes que visavam representar certas verdades materiais, espirituais, morais ou até mesmo psicológicas. E um desses rituais envolvia, por exemplo, o ato de rasgar as vestes, representando a dor ou o luto diante de uma grande adversidade, diante da morte de uma pessoa querida ou diante de uma calamidade. E aqui me permitam compartilhar brevemente alguns exemplos bíblicos, alguns textos bíblicos que vão nos ensinar algumas coisas bem brevemente sobre o ato de rasgar as vestes, só para nós entendermos onde Deus quer chegar nesse texto por meio da fala aqui do seu servo, o profeta Joel. Vamos dar poucos exemplos, 4 deles que eu selecionei. Quando Jacó recebeu a falsa notícia de que o seu filho José havia morrido, naquela época já existia fake news, viu meus irmãos? Então, quando José recebe a falsa notícia de que o seu filho José havia morrido, Jacó rasga as suas vestes. Isso nós descobrimos em Gênesis capítulo 37 e versículo 34. Mais adiante, quando Acabe soube que Deus prometera entrar em juízo contra a sua esposa Jezabel, Acabe também rasga as suas vestes. Isso nós vemos em 1 Reis capítulo 21 e versículo 27. Mais adiante, quando Ezequias, o rei Ezequias, soube que Senaqueribe, o rei da Síria, planejava invadir Judá, Ezequias mais uma vez rasga as suas vestes. Isso encontra-se em 2 Reis, capítulo 19, versículo 1. Por fim, quando Mardoqueu soube que Amã desejava matar os judeus, Mardoqueu também rasgou as suas vestes, e você encontra isso registrado em Ester, capítulo 4 e versículo 1. Perceba, portanto, que o ato de rasgar as vestes era um ato repleto de significado simbólico. Ele representava a dor diante de um problema pessoal ou nacional, representava a tristeza diante de uma calamidade, e representava até mesmo o luto, como eu disse, diante do falecimento de um ente querido, de um amigo querido, de uma pessoa querida. Pois bem, uma religião, preste atenção ao que Deus disse para Joel, e o mesmo se aplica a nós, a mim, a você, evidentemente em outro contexto, mas aquilo que Deus diz para ajudar através de Joel, cabe perfeitamente no caso do cristianismo. Vocês já vão entender. Uma religião que possui muitos rituais e gestuais simbólicos, como é não apenas a religião judaica, mas o cristianismo também. O cristianismo, ele é muito rico em elementos rituais e simbólicos, né? O púlpito, a ideia do louvor, o levantar as mãos no momento do culto, a ceia do Senhor, o batismo e tantas outras coisas que são repetidas e que têm um peso, um significado simbólico e ritualístico no cristianismo. Então, uma religião que possui muitos rituais e gestos simbólicos, ela pode facilmente, esta religião, pode facilmente se transformar em uma religião de aparências, e não em uma religião de essências. Explico. Diante de tantos rituais e gestos simbólicos, nós corremos o risco de sacrificar o conteúdo em nome da forma. O rótulo é bonito, mas o interior está totalmente estragado, putrefato, corrompido, destruído. Nós corremos o risco de sacrificar o conteúdo em nome da forma. Nós corremos o risco, meus irmãos, de transformarmos as crenças, doutrinas e valores cristãos em mero teatro, em mera representação teatral. E é exatamente isso que Deus está dizendo aqui para os judeus, quando ele diz: rasguem o coração e não as vestes. Deus está dizendo, não adianta nada frequentar, trazendo para os nossos dias, já aproveitando e trazendo uma aplicação bem breve ao nosso contexto, é como se Deus dissesse, no nosso caso, não adianta nada frequentar os cultos aos domingos, se você não cultua a Deus de segunda a sábado também.
Não adianta nada levantar as mãos durante o culto para adorar a Deus, se você não adora a Deus com a sua conduta diária. Não adianta nada dobrar os joelhos para orar, se você não se dobra diante de Deus, da vontade de Deus e da palavra de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Não adianta nada teatralizar a vida cristã, se nós não formos cristãos de fato e de verdade. Tomemos cuidado, meus irmãos, para não praticarmos rituais vazios, desprovidos de uma vida cristã sincera e verdadeira diante de Deus e dos homens. Quando Deus diz para Joel, para que ele retransmita o seu recado a Judá, rasguem o coração e não as vestes, é como se Deus dissesse: chega de teatro. Chega de show pirotécnico, chega de vocês ficarem fantasiando uma vida piedosa que vocês não vivem. É como se Deus dissesse: eu sei que faz parte da cultura de vocês rasgar as vestes para representar uma dor, uma tristeza, um pesar por um problema, por uma adversidade, por um luto. Eu conheço muito bem a cultura de vocês, eu sei disso, mas não adianta nada esses ritos externos desacompanhados de uma verdadeira mudança no coração. Amém, meus irmãos? É muito bom. O Elbi diz isso às vezes aqui no culto. É muito bom levantarmos as mãos no culto. E eu faço isso também, é um gesto bíblico. É muito bom cumprimentarmos o nosso irmão com a paz do Senhor, com a graça e paz, ou não importa o tipo de cumprimento cristão, evangélico que possamos dar. É muito bom frequentarmos os cultos aos domingos, pelo menos, participarmos da IBD, de repente termos uma Bíblia, mas temos que tomar cuidado para que todo este ritual não se transforme em mero teatro. Não nos esqueçamos de que os homens podem olhar para o rótulo, mas Deus olha para o conteúdo. Deus olha para o conteúdo. Lembram-se daquela fala maravilhosa, muito interessante, de 1 Samuel 16, quando, por exemplo, naquele contexto, Deus escolhe alguém para reinar sobre Israel, para substituir Saul. E quando o próprio profeta Samuel, ele olha e vê os filhos ali de Jessé, ele pensa que Eliabe e outros, porque eram o primogênito, porque ele era alto, porque era talvez mais bem apessoado, que ele fosse o escolhido. Mas Deus lhe diz: não olhe para a sua altura, para a sua estatura, para a sua aparência, porque eu o tenho rejeitado, porque eu, o Senhor, não vejo como vê o homem. O homem olha para o que está diante dele, mas eu, Senhor, olho para o coração. Meus irmãos, Deus não está preocupado com o teatro, com o estereótipo externo. Deus está preocupado com o conteúdo. Amém? Ele está preocupado com o conteúdo. A quinta verdade que eu descubro nesse texto é que o arrependimento é o ato de voltar-se para Deus por causa dos seus atributos divinos. Por causa dos atributos, evidentemente, do próprio Deus. Veja o que diz Joel capítulo 2, versículo 13, parte B. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus. Por quê? Pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Que argumentos! Não sei se eles convenceram a você, mas me convenceram profundamente. Então aqui Joel está dizendo: nos voltemos para Deus. Por quê? Não por causa daquilo que nós somos, mas por causa daquilo que Deus é. Nós somos pecadores e miseráveis pecadores, mas Deus, Ele é clemente, Ele é misericordioso, Ele é longânimo, Ele é bom, Ele é justo. Então, por causa de tudo aquilo que Ele é, e não por causa daquilo que nós somos, é que nós devemos, sobretudo, nos voltar para Ele. Agora, meus irmãos, então, como nós adiantamos, Joel nos explica por que devemos nos voltar para Deus. E a razão é: devemos nos voltar para Deus pela razão de quem Deus é. Devemos nos voltar para Deus, como mencionamos, porque Ele é misericordioso, compassivo, muito paciente, Ele é cheio de amor, e porque Deus pode desistir de enviar a desgraça sobre o seu povo, ainda que o seu povo a mereça, e que já esteja em certa medida sendo castigado.
Não se esqueça de que quando nós lemos esse texto, o povo de Judá já estava experimentando a fome decorrente da praga de gafanhotos. Então havia uma profunda insegurança quanto ao que comer, como que eles sobreviveriam, o medo, a frustração, o pavor estavam presentes no coração deles. E é nesse contexto que Joel traz uma palavra de alívio, uma palavra de esperança, e a palavra justamente é esta: nós devemos nos aproximar de Deus, devemos nos voltar para Ele por causa de quem Ele, Deus, é. Meu irmão, se olharmos sempre para nós mesmos, para a nossa vida, se sondarmos o nosso próprio coração, nós encontraremos muitas coisas ruins. Encontraremos, para usar uma metáfora amena, não tão forte, um porão cheio de teias de aranha, com cacarecos, com sujeira, com lama, com barro, fétido, nojento, horrível. Mas quando eu desvio os meus olhos de mim mesmo, e eu os concentro em Deus, eu descubro que Ele é misericordioso, que Ele é longânimo, que Ele se arrepende do mal, que Ele abençoa, que aqueles que se arrependem de fato dos seus pecados, Ele é poderoso para perdoá-los, para transformá-los e para abençoar por completo a vida dessas pessoas. E por isso, que Deus nos ajude a nos voltarmos para Ele, devido aos seus maravilhosos atributos, que nos revelam simplesmente quem Ele, Deus, é. Quem Ele é. Isso irá, mais uma vez, nos possibilitar uma sexta verdade, sexta e penúltima verdade sobre o arrependimento, que é a seguinte: eu aprendo em sexto lugar, que o arrependimento é o ato de voltar-se para Deus de forma esperançosa. Tem a ver, de certa forma, com aquilo que nós acabamos de mencionar 2 minutos atrás. O arrependimento é o ato de voltar-se para Deus de forma esperançosa. Porque veja bem, os judeus estão no meio da catástrofe, no meio da tragédia, no meio da fome. Os gafanhotos comeram tudo, os insetos devoraram tudo o que eles tinham. Então, a tendência diante de um cenário cruel como este, qual é? É entregar os pontos, jogar a toalha, como diz o outro, gritar, chorar desesperadamente, porque não há solução para a situação atual. Esta seria a tendência, digamos que mais natural. Mas diante disso, vejamos o que nos diz Joel 2,14. No meio da tragédia, no olho do furacão, quando tudo parece estar perdido, olha que palavra Deus dá para o povo de Judá. E aplique-a também ao meu e ao seu coração. Apliquemos a mesma ao nosso coração na noite de hoje. Joel 2,14 diz: talvez ele volte atrás. Ele, Deus. Talvez Deus volte atrás. Arrependa-se. E ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ou trazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Meus irmãos, se existe um valor que nos move e que nos sustenta, eu não sei se você já parou para pensar nisso, se você percebeu isto, mas se existe um valor, uma palavrinha muito importante, eu diria que é uma das palavras mais importantes da nossa vida, não só na vida de nós cristãos, sobretudo de nós cristãos, mas para a vida de qualquer pessoa, é a palavrinha esperança. Esperança. Sem esperança, ninguém vive, ninguém subsiste, ninguém continua em pé. Então, lembre-se de que a situação da Judá da época de Joel, como nós mencionamos, era simplesmente terrível. Os judeus estavam enfrentando uma escassez, uma grande escassez de alimentos, como mencionamos, por causa de uma terrível praga de gafanhotos. O medo e a incerteza haviam se apoderado do coração de todos eles. Mas diante de um cenário tão adverso, surge uma palavra de esperança. Se arrependam, pois Deus pode suspender o seu juízo e substituir o seu juízo por uma bênção. Que palavra, né? Ah, meu irmão,
eu não sei o quão distante você pode estar de Deus, talvez. Eu não sei quão profundamente você pode ter mergulhado no pecado. Mas uma coisa eu posso e devo te dizer, devo afirmá-la com certeza: arrependa-se enquanto é tempo, pois Deus pode suspender o seu divino juízo e pode mudar a sua sorte, a minha sorte, a nossa história. A esperança é um elemento imprescindível para a fé cristã. Sabe por que estou aqui nesse culto com você nessa noite? Porque apesar de todos os pesares, apesar de situações que eu tenho experimentado pessoalmente na minha vida, como vocês sabem, ainda tem um negócio que teima em persistir no meu coração, que se chama esperança. Amém? Eu sei que há um novo céu e uma nova terra que me esperam. Eu sei que Jesus voltará para buscar a sua igreja, eu espero isso. Eu sei que um dia eu e você iremos para um lugar, para uma condição, para uma situação em que não haverá mais Satanás, e nem pecado, nem clamor, nem morte, nem dor, nem pranto, porque todas estas coisas são passadas. Essa é a esperança de que eu ressuscitarei com você no futuro e experimentaremos uma vida eterna com Cristo. É essa esperança que me move, que me sustenta e que me dá alento. A esperança. A palavra de Deus para ajudar da época de Joel, ela é crítica, ela é dura, mas ela também vem regada de esperança. Deus está dizendo para ajudar: sim, eu puni vocês, sim, eu enviei a praga de gafanhotos sobre a vida de vocês, mas se vocês se arrependerem, aí entra Joel em cena, ele diz: talvez ele volte atrás. Esse talvez de Joel não é porque ele seja incrédulo, é que ele sabe que o Deus da Bíblia é soberano. E o Deus da Bíblia não é o nosso servo, não é o nosso serviçal, não é o nosso capacho, não é o nosso office boy. O Deus da Bíblia, ele é Senhor. Então Joel está dizendo: Deus não tem nenhuma obrigação de nos perdoar. Agora, se nós nos arrependermos, quem sabe, talvez ele volte atrás. Talvez ele suspenda o juízo, e em vez do juízo, ele deixe uma bênção. Mas nós devemos nos arrepender, diz Joel, evidentemente falando para ajudar, e eu replico as palavras dele para o seu coração nessa noite. Meus irmãos, quem sabe Deus pode perdoar. Quem sabe, se nós nos arrependermos de fato, Ele promete que irá fazê-lo por meio da pessoa e obras benditas de Jesus Cristo de Nazaré. Deus pode fazer algo na minha e na sua vida. Não importa o quão distantes eventualmente estejamos de Deus, nos arrependamos dos nossos pecados, porque Ele pode suspender o juízo e transformá-lo numa grande bênção. Uma grande bênção. Que palavra gloriosa e esperançosa que Deus dá ao seu povo Judá, mesmo em meio ao profundo caos. Estamos precisando disso no Brasil. Como foi dito, inclusive, no contexto da escola dominical, no momento dos louvores, existem pessoas totalmente desesperançosas devido ao cenário político, social, em convulsão, e é verdade, isso tende a minar as nossas forças, mas, meus irmãos, continuemos a esperar, não em homens, mas em Deus, confiemos em Deus, tenhamos esperança em Deus, na palavra de Deus, na vontade soberana, suprema, maravilhosa do nosso Deus. Confiemos em Deus, confiemos em Deus. Isso irá nos conduzir, por fim, à sétima e última verdade que eu quero compartilhar com vocês na noite de hoje. Eu aprendo, em último lugar, que o arrependimento é o ato de voltar-se para Deus que envolve todas as pessoas. Esse ponto é muito importante também, quero repeti-lo para que nós fixemos bem esses pontos no nosso coração. Em sétimo e último lugar, o arrependimento é o ato de voltar-se para Deus que envolve todas as pessoas. Não é apenas o leigo, o irmão que tem 6 meses de igreja,
quem começou a congregar há pouco tempo, é para todo mundo, o pastor, o teólogo, o analfabeto, o semi-alfabetizado, quem estudou apenas até o ensino médio, o ensino fundamental, para quem é pobre, para quem é rico, homem, mulher, criança, jovem, idoso, não importa, o arrependimento é uma ordem que Deus dá a todas as pessoas. Todos devem se voltar para Deus. Todos. Vamos ver onde nós encontramos isso? Joel capítulo 2, versículos 15 a 17. Preste bem atenção nesse texto. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. O versículo 16 começa a mencionar as pessoas envolvidas com isso. Reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos. As pessoas de idade são as primeiras porque elas têm que dar exemplo para os mais jovens de que o arrependimento é uma necessidade na vida de todos. Ajuntem os anciãos, reúnam as crianças também pecam. Mesmo as que mamam no peito, essas podem não ter pecado, mas estão no meio de miseráveis pecadores. Podem não ter pecados enquanto atos próprios, mas têm uma natureza pecaminosa, entenda-se bem. Crianças que mamam não têm pecados em termos de atos pecaminosos que elas praticaram. Mas crianças, como todo ser humano, já nasce com uma inclinação para o mal. Todo mundo é chamado ao arrependimento, preste atenção. Até os recém-casados, versículo 16, devem deixar os seus aposentos. Opa, como assim? Mas senhor, eu estou na lua de mel. Preste bem atenção. Nada é tão urgente quanto o arrependimento dos pecados. A lua de mel pode esperar, o arrependimento dos pecados não. Está entendendo como o negócio é sério? Você entendeu ou não? Vou ler de novo. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Suspenda a lua de mel. Por quê? Porque arrepender-se diante de Deus e voltar-se para Ele é a urgência que todo ser humano deve cumprir. É sério, Deus não está brincando. Versículo 17, você pensa que os líderes religiosos estão isentos? Não, é pastor, é teólogo, ele estudou hebraico, estudou grego, estudou não sei o que lá, ele dá aula, ele está de repente acima da média. Versículo 17, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando, poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? O negócio é sério, meus irmãos. Antes de qualquer coisa, eu devo esclarecer um ponto aqui. Porque o arrependimento é o ato de voltar-se para Deus que envolve todas as pessoas. Penso que já deixei isso claro, mas vale a pena a gente reforçar esse assunto. Porque o arrependimento é o ato de voltar-se para Deus que envolve todas as pessoas, anciãos, crianças que mamam, sacerdotes, ninguém escapa, recém-casado, suspende a lua de mel. Não, mas eu já comprei ali a minha passagem, um pacote todo, cancela o pacote, cancela tudo. O mais importante é arrepender-se dos seus pecados. Por quê? Por que isso envolve todas as pessoas? Por que todas as pessoas? Simples, porque todas as pessoas pecam. Todas as pessoas pecam. E pecam para chuchu. Não sei vocês, mas eu, bastante. Dias atrás, eu estava lendo um livro do Philip Yancey, eu gosto muito do Philip Yancey, com algumas reservas, sem dúvida, mas aí é natural. E eu estava lendo um livro dele chamado Para que serve Deus? Muito interessante. Quando, de repente, na página 84 do livro, eu me deparei com uma afirmação espantosa, deveras espantosa. O Yancey, ele menciona nesse livro o caso de uma irmã da igreja que ele frequentava, que dizia que não havia pecado durante 12 anos. Ele estava 12 anos sem cometer nenhum pecado. Só que quando ela disse isso, eu creio que ela acabou de desmentir essa afirmação, mas enfim. Eu pensei comigo, como isso é possível? João, em 1 João capítulo 1, versículo 8, ele escreve, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós.
Depois, esse mesmo João, 2 versículos na sequência, em 1 João 1,10, ele reforça o que disse antes, escrevendo: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra, ou seja, a palavra de Deus, não está em nós. Sendo assim, mais uma vez, porque o arrependimento é o ato de voltar-se para Deus que envolve todas as pessoas. Novamente, porque, segundo a Bíblia, e de acordo também com a nossa experiência diária, todos nós pecamos. Aliás, como muito bem disse Martinho Lutero, não tem outro nome senão o de pecador. Pecador é o meu nome e pecador é também o meu sobrenome, disse Lutero, e eu concordo com ele profundamente. Mas se o meu nome e o meu sobrenome é pecador, o nome e o sobrenome de Deus é perdoador. Ele é perdoador daqueles que se arrependem dos seus pecados, se voltam para Ele e buscam-no de fato em sinceridade e em verdade. Mas a boa notícia, meus irmãos, nos é dada no próprio contexto de 1 João. Mais especificamente falando em 1 João capítulo 2 e versículos 1 e 2, texto muito conhecido de todos nós, onde João diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, incluindo os meus e os teus pecados. Não se esqueça, meu irmão, de que, como eu comecei a mencionar no início desta pregação, e termino também voltando a este mesmo assunto, não se esqueça de que o arrependimento é o abandono de determinada prática, devido à convicção de que tal prática desagradou a Deus. Eu não sei que tipo de vida, meu irmão, você tem vivido ultimamente, mas sei que se você se arrepender dos seus pecados, então Deus, por meio do seu Filho Jesus, Ele pode te perdoar, me perdoar e nos perdoar. Amém? Eu quero concluir esta mensagem dizendo que hoje nós aprendemos 7 importantes verdades sobre o arrependimento em Joel no capítulo 2 e nos versículos 12 a 17. Nós vimos que, primeiro, o arrependimento é o ato de voltar-se para Deus. Segundo, é o ato de voltar-se para Deus de forma holística. Terceiro, é o ato de voltar-se para Deus com contrição. Quarto, é o ato de voltar-se para Deus de forma interna. Quinto, é o ato de voltar-se para Deus por causa dos seus atributos divinos, os atributos de Deus. Sexto, é o ato de voltar-se para Deus de forma esperançosa. E sétimo, é o ato de voltar-se para Deus que envolve todas as pessoas, porque todos nós, você e eu, todos nós pecamos. E portanto, todos nós precisamos urgentemente nos arrepender dos nossos pecados, para que, talvez, Ele se volte, suspenda o juízo e nos abençoe, nos deixe uma bênção. Amém? Que essa palavra, ela invada o seu coração, a sua vida, a sua mente, e que nós reflitamos de forma sincera diante de Deus sobre o tipo de vida que temos vivido ultimamente. O cenário de Judá, independentemente da época em que o texto foi escrito, era um cenário caótico, era um contexto muito difícil. Tanto quanto, de novo guardadas as devidas proporções e contextos, você e eu experimentamos igualmente cenários muito difíceis. Mas o Deus que ofereceu perdão para Joel e para Judá da sua época, é o Deus que oferece perdão para mim e para você, por meio do glorioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Amém? E é em nome desse Jesus que eu quero convidá-lo a ficar em pé, para que nós oremos e busquemos a Deus nessa hora. Hoje Deus nos ordenou que nos voltássemos para Ele. Na linguagem de Joel, isso implica conversão, implica arrependimento, significa arrependimento. E meus irmãos, não nos enganemos,
pensando que, porque temos tantos e tantos anos ou tempos de igreja, isto significa que sejamos mais santos do que outros, e que, portanto, o meu irmão que senta ao meu lado precise de arrependimento, e que essa palavra foi para ele, mas não foi para nós mesmos. Deus falou a todos nós na noite de hoje. Talvez alguns possam ter gostado mais dessa mensagem do que outros. Ok. Como eu disse, falar sobre arrependimento nos nossos dias é um tema um tanto quanto impopular, um tanto quanto intragável. As pessoas preferem falar sobre bênção, sobre o derramamento do Espírito Santo, sobre avivamento, sobre bênçãos financeiras, sobre a unção que vem de Deus, sobre o poder de Deus. Mas o tema arrependimento tem se tornado uma persona non grata, um tanto quanto impopular. Porque o arrependimento mexe, como eu digo com uma certa frequência aqui, com os nossos pecadinhos de estimação. E às vezes nós temos aqueles pecados com os quais convivemos tão bem, e essa palavra nos tira da nossa zona de conforto pecaminosa. Ô pastor, o senhor não deixa nem eu pecar em paz? Não. A palavra de Deus vem para nos ajudar para que não pequemos em paz. Devemos pecar com a consciência pesada? Sim. Enquanto Deus me der graça, eu vou te cutucar para que você saia daqui com a consciência cada vez mais pesada. Amém? Esse peso eu não terei sobre mim. Às vezes nós pecamos e pecamos na boa. Quando eu digo nós, eu estou me incluindo, tá? Não estou falando para vocês e me excluindo como se eu fosse diferente. Sou um miserável pecador. Como Lutero disse, me aproprio das palavras dele. Meu nome é pecador e o meu sobrenome também é pecador. Mas Deus nos promete, esperançosamente, perdão dos nossos pecados, quando nós verdadeiramente nos arrependemos deles. Não se esqueça, o arrependimento é o abandono de certas práticas, devido à convicção de que estas práticas desagradaram profundamente a Deus. Cá entre nós, a gente sabe quando a gente peca. A gente sabe. Não adianta, você pode usar artifícios psicológicos que vão te auto-enganar, um dispositivo mental para dar a entender que aquilo é lícito, e não é. No seu interior, lá no fundo, alguma coisa grita, isso é pecado. O Espírito Santo fala no nosso coração. Isso, pastor Carlos, que o senhor fez, é pecado. E eu sei que eu peco, meus irmãos. E eu sei que eu preciso da graça de Deus. Eu preciso que Ele suspenda o seu juízo sobre a minha vida e deixe uma bênção no lugar. Eu preciso ser transformado por Deus. Eu preciso que o seu Espírito Santo trabalhe no meu interior. E eu espero que este seja, sinceramente, o desejo do seu coração nessa noite. Amém? Cuidado para não se enganar com os rituais externos da religião. Essa é uma das críticas que Deus faz a Judá da época de Joel. Rasguem os seus corações e não as vestes. Chega de teatro, Deus diz. Que palavra dura, mas Deus fala esse tipo de palavra a pessoas que Ele ama. A pessoas que Ele ama. Meu irmão, que Deus nos ajude a pararmos com o teatro. Com uma pantomima onde a gente tenta iludir as pessoas ou a nós mesmos, mas Deus conhece o conteúdo. O rótulo a gente engana bem. Vem com uma roupa bonita, um perfuminho. No rótulo dá para dar uma enganada legal. Mas Deus vê muito além do rótulo. Ele olha para o conteúdo. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. Dessa igreja. Deus tenha misericórdia da vida de cada um de nós. Deus tenha misericórdia da nossa nação brasileira, que passa por momentos muito difíceis e que precisa também que Deus transforme todas essas coisas em bênção. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero bendizer o seu nome. Eu quero te agradecer por esta mensagem, Senhor. A mensagem não é minha, nem de Joel ela é sua. Joel foi apenas um instrumento
para transmitir a sua voz, a sua verdade, a sua palavra. E nós te louvamos por isso. Porque mesmo diante de um texto tão antigo, como nós mencionamos no início da nossa mensagem, esse texto não é obsoleto, não é ultrapassado, é um texto muito atual. Ah, Senhor, tu sabes como a nossa nação, por exemplo, está vivenciando momentos tão difíceis, em termos políticos, em termos sociais, em termos morais acima de tudo. E isso efetivamente tem feito com que o povo, a sociedade se convulsionasse. Ah, Senhor, vivemos dias tão doloridos, tão sofridos, tão difíceis. E eu creio que diante de tudo que nós falamos nesta noite, a principal saída que o Senhor nos dá é o nosso arrependimento. Não adianta nada olharmos para os pecados dos outros e nos esquecermos dos nossos próprios pecados, que por sinal já são muitos em si. Por isso, Senhor, ajude-nos para que nos arrependamos dos nossos pecados, para que abandonemos aquelas práticas que temos conhecimento pleno de que elas te desagradam. Senhor, ajude-nos para que não voltemos a praticá-las, a realizá-las novamente. Que o teu Espírito Santo continue a gemer, a interceder, a operar, a agir dentro de nós e também através de nós. Nós precisamos da sua intervenção, Senhor, na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, no meio das nossas amizades, no meio do povo brasileiro. Nós precisamos do seu agir sobre todas as áreas, esferas, departamentos da nossa vida, sobretudo, como acabamos de pregar na noite de hoje, precisamos de um arrependimento verdadeiro diante de Ti. Tenha misericórdia de nós, Senhor, quando muitas vezes teatralizamos a nossa fé, esboçamos uma fé de fachada, que é desacompanhada muitas vezes de uma fé e de uma conduta que são agradáveis a Ti, que são bíblicas, que são verdadeiras. Tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia do seu povo. Ajude-nos para que nos voltemos para Ti, porque só nos Teus braços e na Sua presença é que nós encontramos verdadeiro perdão e verdadeira redenção. Somente com o Senhor e com ninguém mais. Perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados nesta hora, Senhor. Me ajude a viver uma vida mais condizente com o Seu Evangelho e com a Sua palavra, por favor. É o que nós te pedimos, em nome do Seu Filho Jesus. Amém.